atividades. Vamos orar e torcer bastante para que a vacinação continue crescendo, né, e a contaminação continue baixando. Né. Depende muito de nós mesmos, nunca nos esqueçamos disso. Né. Façamos a nossa parte. Antes da gente começar a fazer a nossa leitura e fazer a nossa prece, só dar um recadinho rapidinho. Nós continuamos com algumas atividades da casa que não paramos, tá? No enxovalzinho para recém-nascido, ele continua sendo feito desde o ano passado. A gente não parou. Claro que não nos termos que a gente fazia normalmente, né? Que juntava 40 senhoras, até 50 todas as terças-feiras, das 13 até as 18 horas, aqui, nossa sede aqui embaixo, né? Mas, devido a essa proliferação do vírus, a gente teve que dar uma acalmada. Então veio uma meia dúzia, 8 pessoas, fazem o essencial, muitas pessoas vêm, pegam, levam para casa, fazem, trazem de volta, mas graças a isso não paramos. E por incrível que pareça, atingimos a marca de 113 enxovais exatamente essa semana. Quase os 120 do ano passado. Então, estamos a todo vapor. As cestas básicas que nós entregamos aos nossos assistidos no Paranoá a cada 15 dias continuam sendo feitas sem aquela aglomeração. A gente tem conseguido doações, tem conseguido ajuda, tem conseguido fazer as cestas e temos doado quinzenalmente para eles. A gente vai lá, entrega, eles vão para casa, mas estamos programando para a partir do mês que vem reiniciarmos a reunião pública do Paranoá nos mesmos moldes dessa. Então, vamos fazer a reunião com metade da capacidade do salão também, entregar as cestas básicas e as pessoas voltarem para casa. Mais um mês ou dois, quem sabe, retornar todas as atividades. Né? Vamos vibrar para que isso possa acontecer realmente. O atendimento fraterno que ocorria em paralelo com essa reunião, ele infelizmente não tem como ser feito ainda, porque é uma reunião mediúnica, e uma reunião mediúnica pressupõe muita gente junto e isso ainda não é possível. Né? Então a gente está sendo feito o atendimento fraterno virtual. Às segundas-feiras até às quintas-feiras, das 14 às 16 horas, é só ligar no telefone que está no site, que é o telefone do atendimento fraterno, uma pessoa te atende e agenda o atendimento para hoje, às 20 horas, ou às 20h45, são 2 atendimentos por pessoa, podemos fazer até 8 em cada sexta-feira. Tá? Então, eles estão sendo feitos virtualmente. A pessoa agenda, liga, a gente dá o link, ela entra e a gente conversa, escuta e passa aquilo que é possível fazer com essa limitação que nós estamos tendo. Né? E nós estamos tendo 4 reuniões de desobsessão emergenciais com médiuns fora da área de risco. Tá? Graças a Deus deu certo, até hoje ninguém teve nada, mas são 3 pessoas na mesa, 3 pessoas esclarecendo para manter a distância, com máscara, tudo aberto, mas essas reuniões são imprescindíveis, porque está tendo muito problema, muita dificuldade, e graças às reuniões é que as pessoas estão conseguindo se manter calma, se manter serenas. Tá? Então, a gente não pode parar, né? A dor e o sofrimento não dão trégua para ninguém. Então, vamos iniciar fazendo a nossa primeira leitura, né? Para que depois eu possa passar a palavra para o meu amigo Edivan, para que não tome muito tempo dele. A nossa palestra de hoje, a leitura de hoje, chama-se Tratamento Espiritual. É do livro Bilhetes Fraternais. Esse livro é uma edição da Sociedade para a Divulgação do Espiritismo Cristão, que convive conosco nessa casa há 37 anos. Às terças-feiras, às 19h30, eles têm uma reunião pública que está parada também devido à pandemia, mas editaram 2 livros com mensagens dos mentores na reunião de tratamento. Então, todas as mensagens eles iam ler desses livros, volume 1 e volume 2, onde os mentores fizeram essa mensagem. Nós vamos ler hoje Tratamento Espiritual. Ela é baseada no texto do Dr. Chris Smith, que diz: em qualquer circunstância, Jesus é o médico mais especializado e nós somos os enfermeiros a seu serviço. Assoma a nossas casas irmãos em sofrimento inegável, sequiosos do amparo e sustentação no enfrentamento das dores físicas e morais. As dores que se exacerbam no momento atual funcionam como chamamento necessário ao despertar de corações invigilantes e desviados do caminho do bem. Esse livro foi feito há 2 anos e meio atrás. Acho que nunca foi tão atual essa mensagem.
Irmãos que nos buscam hoje necessitam receber o carinho, a palavra amiga, mas indispensável é que lhes confortemos à luz dos esclarecimentos do Evangelho, para que o tratamento possa ser efetivado. O amparo a esses enfermos só se processará de fato quando indicarmos o caminho da transformação moral, que será exercitado em palavras, pensamentos e ações de amor. Cada sofredor recebe o amparo necessário se para esse amparo se prepara e se predispõe. Daí a relevância do cultivo de novos hábitos por meio da higienização mental, expurgando as queixas, lamentações e sentimentos de desesperança. Ensinemos como processar essa sintonia com as energias salutares que são enviadas pelos mentores espirituais que velam pela existência de cada um. As esperanças serão renovadas pela compreensão da realidade da vida espiritual, que nos espera após a bendita fase da atual encarnação. A paz é sentida a partir do entendimento de que a matéria é estágio na escala evolutiva. Porém, esta vida apenas é uma curta fase ante a eternidade que a todos nós espera. Por isso, concitamos os nossos irmãos atendidos a cultivarem a prece diária e frequente, quando sentirem solidão ou tristeza. Orem, porque criarão em torno de si uma renovada energia, que só combinará de forma mais harmoniosa com o auxílio divino disponível para todos nós. Outra atitude renovada será adotar o hábito da leitura edificante. Começar o dia com a leitura, que seja um pequeno versículo do Novo Testamento, norteará as reflexões e vivências do dia que te desperta. Vigilância contra a higienização mental, exibindo-se de relembrar constantemente as suas dores ou aflições, e a aceitação de cada etapa da prova atual são atitudes indispensáveis à aprovação a estágios superiores. Vibrar por meio das ações e do pensamento, atraindo a paciência, a fé e a persistência. Se as prescrições terapêuticas forem seguidas, incluindo as restrições alimentares e o uso da água fluidificada, o caminho para a cura poderá ser encontrado. Esperamos assim, queridos irmãos, ter colaborado para uma compreensão mais adequada do processo de tratamento espiritual, bem como entender a relevante participação de cada um, que deverá exemplificar as prescrições, a fim de poder transmitir de forma sincera e fiel os ideais do Cristo. Vamos fazer a nossa prece para iniciar nossos trabalhos. Amado Mestre Jesus, companheiros espirituais que têm nos acompanhado todos esses anos que aqui estamos juntos, nos mostrando os caminhos redentores para cada um de nós, nos ensinando que somente com a tolerância, com a paciência, com a força de vontade para que nos modifiquemos a cada um de nós, é que nós conseguiremos crescer e aprender e evoluir espiritualmente. Nunca esperemos que o nosso próximo mude. Mudemos nós para melhor. Mudemos nós para sermos instrumentos úteis da paz de Jesus e dos seus mensageiros. Cresçamos em amor, resiliência e tolerância, para que cada um de nós consiga seguir sempre adiante, sorrindo, com paz no coração, mesmo diante da adversidade, da dor e da dificuldade. Que esta paz, que esta serenidade e que essa esperança cale profundamente em nossos corações. Intua, dê forças e serenidade ao nosso palestrante, para que ele consiga trazer aquilo que ele nos propõe a trazer hoje, de maneira clara e precisa. Em teu nome, Senhor, agradecemos a tua paz e pedimos a permissão para iniciar os nossos trabalhos nesta noite. Que assim seja. Assim seja. Meu amigo Edivan, tens até as 9, ou um pouquinho mais, se não for possível, tá? Perfeito. Vou só tirar o microfone para pegar o celular. Vou tirar aqui, né, a máscara. Boa noite a todas e a todos. Me ouvem bem aí atrás, no fundo? Faz um joinha.
Isso, obrigado. É com muita alegria, muita honra que nós voltamos aqui na casa de Estevão para poder proferir essas palavras. Quando aqui pisamos pela primeira vez, lá nos idos de 1993, 94, e decidimos que frequentaríamos essa casa, que seríamos trabalhadores mesmo, convictos, muitas coisas imaginávamos naquela mente ainda jovem, mas nunca imaginamos que poderíamos passar pelo que estamos passando hoje, pelo mundo. Um ser microscópico, que não conseguimos ver a olho nu, de repente deu essa sacudida no mundo. Mas assim, tamanha é a importância desses acontecimentos, é o que nós fazemos com isso. Quais sentimentos isso suscita dentro de nós. Isso é muito importante também. Essa oportunidade que nos foi dada para que nós pudéssemos nos conhecer a nós mesmos. Saber como nos comportamos diante de uma situação em que devemos ser altruístas, que nós devemos praticar a alteridade. O que eu estou dizendo? Que nós devemos pensar no outro. Porque não se trata só de não ficar doente e contrair o coronavírus, mas também de não transmiti-lo, não passá-lo adiante. E isso suscitou muitas emoções em nós. Principalmente aqueles que, devido à situação ou qualquer, moram em lugar assim de espaço reduzido. Foi uma luta muito grande. E dessa, realmente, Deus sabe os vitoriosos e aqueles que talvez vão ter que passar de novo por isso para aprender a colocar em prática, de uma forma moderna, os ditames de Jesus, quando ele nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, motivos de resignação. E nada assim mais próprio para essa época em que nós vivemos, que é a resignação. Nós precisamos entender, primeiramente, sobre aflição. Bem-aventurados os aflitos. Mas quais são as causas dessas aflições que a gente sempre fala e sempre lê no Evangelho, sempre está muito presente entre nós espíritas? São duas as causas. Tem as causas anteriores, de vidas passadas. E quando a gente fala de vidas passadas, devemos incluir a erraticidade. A erraticidade é aquele momento em que o espírito está entre uma encarnação e outra, na qual, nesse momento em que a gente faz o planejamento reencarnatório, e lá a gente escolhe o que a gente deve passar, escolhe os problemas que nós devemos enfrentar, e por que não escolher passar até por uma pandemia mundial. Então, assim, a gente escolhe, tem um mentor espiritual que nos ajuda nessa escolha, nos aconselha, fala, olha, essa aqui talvez você não vai conseguir, mas quem sabe essa aqui, ó? Quem sabe esse combo aqui não está bom para você, que esse combo está muito pesado. Vamos tentar esse combo? Talvez aí na outra você tenta as outras coisas. Então eles ajudam a gente. Só que alguns, às vezes por presunção ou às vezes por desespero, haja visto o tamanho de faltas que tem, né, de vidas passadas, aí reencarna. Nós escolhemos, nós pedimos para nascer, pedimos para passar por certas situações. Mas também a gente não pode ser cartesiano e achar que tudo é coisa de vida passada. Como se fosse aquele guru, aquele que chega assim e fala, nada nessa manga, nada nessa e eu vou. Ah, é vida passada, é coisa de vida passada. Não, tem as aflições com causas na vida atual também. Aquelas pelas quais a gente não deveria passar, mas devido ao modo de viver, o modo de se posicionar perante a vida, acaba passando. Não temos elementos para provar, mas temos convicção de que muitas pessoas não precisavam contrair o coronavírus, mas contraíram, foram para o hospital, passaram por aquele tormento de se afogar no seco, que é faltar o ar.
E por não conseguir respirar, para não que aconteça a morte, tem aquele procedimento de ser sedado e entubado para que a respiração mecânica aconteça. Aí a pessoa sai desse estágio, desse momento difícil, mas sai com vida, felizmente. Muitos talvez não deveriam ter passado por isso, mas infelizmente aconteceu. Não cabe a nós julgarmos se foi por isso, por aquilo, por... Não, cada um tem a sua história. Então as aflições têm duas causas, causas de vidas passadas e causas na vida atual. E isso depende do estilo de vida que a gente tem. Isso é lei de causa e efeito, é uma lei de Deus. É a mesma coisa da gente plantar uma semente de abacate e mais tarde ter um abacateiro. Então, é o que acontece. Agora, a resignação. Nós vamos falar sobre motivos de resignação, que está dentro desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. A resignação, ela não é uma aceitação passiva. Muitas das vezes a gente acha que a pessoa resignada é aquela que está apática, é aquela que não reage diante das situações. Isso tem outros nomes. Pode ser uma apatia, pode ser uma pessoa que realmente não se importa com o que acontece no mundo, nem com o outro, com o próximo. Então, com essa carapaça de que é uma pessoa resignada, ela acaba não agindo, acaba não ajudando, acaba não saindo da sua zona de conforto. E quando falamos em zona de conforto, nós não estamos falando de nenhuma classe social, pois que em todas as classes sociais existe a zona de conforto. Até onde a gente menos pensa, tem a zona de conforto. Então a resignação, ela não é aquela aceitação passiva das coisas. Resignação, ela é diferente de revolta. A revolta é quando a pessoa acaba agindo de uma forma que não deveria. É quando a pessoa age com raiva, com truculência, com violência, acaba metendo o pé pelas mãos, como dizem no popular. E assim acaba fazendo uma grande besteira, se complicando. É típica da pessoa que quer apagar um incêndio jogando um galão de gasolina, porque a gasolina é líquido, então eu posso apagar o fogo. Aí a gente já sabe o que acontece. Resignação é diferente de revolta. Resignação, se a gente for olhar no dicionário, na letra fria do dicionário, que não ajuda muito, mas cumpre a nós falarmos aqui, resignação é a submissão à vontade de alguém ou ao destino. É uma definição muito fraca, porque submissão é uma obrigação de obedecer. E nós não estamos falando que resignação é algo que nos obriga. Vamos entender o seguinte, resignação, a palavra é latina, re quer dizer coisa, signo e ação. Nós podemos dizer que resignação é ressignificar, é darmos um novo significado ao que aconteceu. Aconteceu algo não planejado, algo não desejado, aí a gente pode ressignificar. Ressignificar usando as nossas inteligências e a nossa maturidade espiritual, pois nós temos sim maturidade espiritual, para ressignificar acontecimentos ruins, não planejados, não desejados, e até o passado também, ressignificar o passado. Se tivermos de revisitar o nosso passado, que nós ressignifiquemos. Pois uma coisa é o que aconteceu no passado, outra coisa é o que a gente lembra do que aconteceu. Nem tudo a gente consegue captar na memória. Então, muitas das vezes, o que nós conservamos na nossa memória relativo a um evento do passado, talvez não agradável, é o que a gente captou. Mas se a gente um dia puder rever, isso vai acontecer conosco quando a gente estiver já no momento e no plano espiritual, a gente vai rever o passado. E muitas das vezes aquilo que a gente guardou na memória não é bem aquilo que aconteceu. Então a resignação é quando a gente ressignifica. E resignação, ela tem a palavra ação nela. Então é a ação de ressignificar. E essa palavra resignação é vista com preconceito, como já falei. É a pessoa apática, a pessoa que não quer fazer nada. Não é. Resignar-se é quando nós agimos dentro daquela calamidade que aconteceu.
O próprio Evangelho, quando fala naquele capítulo, no capítulo 13, o infortúnios ocultos, mostra lá uma mulher resignada, uma mulher que vai até um lugar pobre, não sabemos onde é esse país, onde é essa cidade, pois não se fala lá no Evangelho. É uma passagem totalmente diferente. E essa mulher sobe a uma mansarda, vestida de forma humilde e modesta, acompanhada de uma mocinha que é sua filha, a qual ela está ensinando a fazer a beneficência. E lá, quando ela chega, as pessoas já a reconhecem e sorriem, as crianças brilham os seus olhos, pois sabe que aquela mulher traz um verdadeiro armazém daquilo que aquelas pessoas, passando por calamidade, sofrem, pois não são mendigos profissionais. E ela faz a beneficência, ela leva o que precisa, alimentos, roupas, e saindo de lá, ela vai até o hospital e vai falar com o marido daquela mulher, daquela família, que é o arrimo daquela família, mas está doente, não pode trabalhar. Olha, seus filhos têm roupas quentes, têm alimento e poderão ir para a escola. Fique tranquilo, cuide-se, para que quando você sair do hospital, você possa retomar a sua vida. Resignação é isso. É saber agir. Mas agir com essa convicção, com essa fé. Não praguejar, não falar palavras rudes, seja contra quem for e principalmente contra Deus, nosso Deus. A pessoa que sofre é um devedor e tem oportunidade de pagar. Olha só, no Evangelho fala, nós quando sofremos, é como aquela pessoa que está devendo. Aí o credor chega para ela e fala, olha, se você me pagar hoje a centésima parte ou 1% de toda a dívida que você tem comigo, eu vou te perdoar tudo, mas você tem que me pagar agora. Então essa pessoa ela vai fazer um esforço, vai se privar, vai passar por coisas assim até horríveis, mas ela vai pagar a dívida e vai ficar livre. Então, quando nós encarnamos, estamos aqui nesse mundo, é mais ou menos isso que acontece. A dívida é nossa, não é de Deus. Então não adianta nós queremos nos revoltar contra o Criador. Queremos ser melhor que Ele, praguejar contra Ele. A dívida é nossa. Nós temos o livre-arbítrio, então fomos nós que escolhemos passar por certas experiências em vidas passadas e agora estamos diante de pagar a dívida na qual a gente escolheu antes de reencarnar, pagar tal dívida de tal forma. De acordo com o quê? Com a nossa maturidade espiritual. E nós podemos limpar as máculas de nossa alma de duas formas, lavando. Lavando com lágrimas ou lavando com suor. Quando a gente escolhe lavar as máculas de nossa alma com as lágrimas, é porque a gente quer sofrer, chorar, dor. Mas a gente pode escolher também lavar com suor, trabalhando, ouvindo, ajudando, fazendo orações por aqueles que precisam, aqueles aos quais a gente se vê tolhido de ação, não tem como agir para ajudar aquela pessoa, mas eu faço uma oração. Cabe a gente escolher. O que é melhor? Então, devemos assim sempre pensar nisso. O que é melhor para você? O que é melhor para nós? Nem todos têm ainda condições de fazer certos trabalhos em ajudar o próximo, mas a seara é muito grande. E precisa de vários conhecimentos, várias especialidades. É só se aproximar. André Luiz ensina, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ele, que era médico aqui nesse mundo, um médico orgulhoso, todo famoso, e sabemos que o nome dele não é André Luiz, era um médico sanitarista que fez uma verdadeira revolução no nosso Brasil. Quando chegou lá no mundo espiritual, ele queria ser médico, mas ele não tinha condições. Pois a medicina que se pratica aqui na Terra não é a mesma que se pratica lá no mundo espiritual, principalmente na colônia Nosso Lar. E a colônia Nosso Lar é lá de 1944. Imagina hoje, 2021, como é que está Nosso Lar. Pois é. Então ele chegou e não dava para ele ser médico. Então nas câmaras de regeneração, onde ele foi prestar o serviço, ele viu que quem comandava lá eram os enfermeiros.
Enfermeiros que, através de caldos, água fluidificada e passes, promoviam a cura. De repente, esse ser, André Luiz, quando ele viu que realmente onde ele estava, a situação que ele estava, entendeu o contexto, ele tomou de um pano, se abaixou e foi limpar vômito. Vômito de espíritos que estavam lá nas câmaras de regeneração. É o trabalhador que ficou pronto, e o trabalho apareceu, e assim ele foi. E hoje nós temos aí essa série André Luiz, psicografada pelas mãos do nosso queridíssimo Chico Xavier, que tanto nos ajuda, e vai ajudar muitos ainda. Quando o sofrimento parece que ele está muito grande, quando a gente está naquele momento culminante do sofrimento, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, não são palavras minhas. É porque ele está no momento de terminar. É igual quando a noite quando ela está no momento mais escuro, que é quando entra na 0 hora, é naquele mesmo momento que começa a madrugada. E a madrugada vem trazer a manhã de um dia, de um novo dia. Então, não nos revoltemos quando a gente estiver passando por momentos ruins, difíceis. Não vamos entrar nesse particular da revolta. Vamos procurar resignar, usar a nossa inteligência e pensar, por que isso acontece? O que eu estou sentindo? Conversa com a sua dor. Vai lá onde está doendo e pergunta, por que dói aqui? Alguma coisa vai acontecer. Alguma resposta vai vir, mas não espere ouvir essa resposta com esses ouvidos de carne. Escute com o coração. Todo sofrimento tem dia e hora marcado para acabar. Se não acabou é porque não chegou o momento ainda. Mas todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar. Nós falávamos sobre as bem-aventuranças dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, mas nem todos os aflitos são bem-aventurados. Imaginemos aqueles que sofrem uma aflição porque querem perpetrar um ato de maldade. Querem perpetrar um ato de vingança e não conseguem a oportunidade de se vingar. Isso é uma aflição que não será bem-aventurada. Aqueles que murmuram, que choram, queixam-se, reclamam, isso não traz bem-aventurança nenhuma. A questão 570 do Livro dos Espíritos responde o que vem acontecer com o espírito depois da sua última encarnação. A resposta é, torna-se um espírito puro, ou seja, um bem-aventurado. Então, para sermos bem-aventurados, a gente precisa passar pela aflição. Para sermos bem-aventurados, a gente precisa passar pela brandura e ser pacíficos. E assim, quando a gente vê o desfile lá de todas as bem-aventuranças, isso é um ensinamento para que nós evoluímos. E reclamar. Gostaria de fazer uma reflexão aqui sobre reclamar. A palavra reclamar, se a gente for pensar bem, a gente separar, clamar é quando a gente pede com muita força, quando a gente pede assim com muita vontade, com muita, assim, com todas as nossas forças, quando a gente clama por algo. Então, quando a gente reclama, a gente está pedindo 2 vezes, com essa mesma força, com essa mesma intensidade. Eu reclamo da minha esposa porque ela fala alto. Eu estou pedindo para que ela fale mais alto ainda. Eu reclamo do meu marido porque ele bebe, ele é alcoólatra. Eu estou querendo que ele beba mais ainda, porque eu estou reclamando. Eu estou clamando de novo. Eu reclamo do meu filho, da minha filha, do meu avó, da minha tia, da minha vizinha, do meu vizinho, do meu chefe, dos meus subordinados. Eu reclamo. Eu estou querendo que aquilo que eles fazem, que me incomodam, venha com mais intensidade ainda. Isso é reclamar. É a mesma família da palavra retrabalho, ou seja, fazer o trabalho de novo, reescrever, escrever novamente, rever é ver de novo. Reclamar é isso. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente reclama. A gente reclama da vida, da situação, a gente reclama da pandemia. O que a gente quer? A gente reclama por falta de recursos, de dinheiro. É difícil, pois fica complicado para querer ajudar quem reclama.
pois essa pessoa está pedindo, está usando seu livre-arbítrio para pedir que aquela coisa que incomoda, que faz-lhe mal, vinha com mais intensidade ainda. Parece estúpido isso, mas é alguém que pisa num prego, num espinho, e ao invés de tirar, faz afundar mais para doer. Então, quanto a isso, nós devemos dar graças, sempre agradecer. Ao invés de reclamar, agradece. Está ruim, agradece. Eu vou falar uma frase aqui, eu gostaria de não ser mal interpretado pelas irmãs e pelos irmãos aqui presentes. Mas é uma frase otimista, por mais que possa não parecer. Tudo que está ruim pode ser piorado. Tudo que está ruim pode ser piorado. Pode ser piorado. Então, às vezes, a gente está numa situação ruim, a gente reclama e a gente se revolta, aquilo pode piorar. Lembra do livro Há 2000 anos? Em que tinha lá Gesiel, que mais tarde se tornou Estevão, nosso Estevão aqui, né? Estamos na casa de Estevão, e a irmã dele, Abigail, e tinha o pai. O pai, ele viu lá os soldados, e ele não sabia se ele saudava os soldados ou se ele se calava e abaixava a cabeça. Pois se ele ficasse calado, os soldados podiam interpretar que ele estava, de alguma forma, batendo de frente com eles. E se ele falasse alguma coisa, ele não sabia o que ia acontecer. Então ele foi e saudou os soldados romanos. E eles vieram e bateram nele, espancaram. Então esse homem voltou para casa revoltado. Aí o que ele fez? Ele acabou provocando um incêndio. E esse incêndio, na casa de um vizinho, esse incêndio foi desastroso. Ou seja, é uma pessoa que passou por uma situação ruim, se revoltou, tomou uma atitude errada, porque estava no calor do momento e piorou. Então nós devemos tomar cuidado com isso. A solução, ela está nas Sagradas Escrituras. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, não vamos reclamar mais. Vamos agradecer. Se algo ruim aconteceu conosco, vamos agradecer. Se tomamos uma fechada no trânsito, vamos agradecer. Mas também vamos saber por que nós estamos agradecendo. Vamos usar a nossa inteligência também nesse particular. Não adianta apenas a gente ficar agradecendo e não agir. Vamos ser resignados. Resignado é saber agir, é saber chamar para um diálogo, é saber planejar para que no futuro próximo isso que aconteceu não venha acontecer novamente. É dessa forma que nós devemos agir. Então, no mundo espiritual, nós somos iguais a... Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente é igual a operários. Aqueles operários que trabalharam e chega no dia do pagamento. Somos nós, espíritos, fora da matéria, no mundo espiritual. Aquele que fez o trabalho, que realizou a sua função, as suas atividades, ele recebe a paga por isso e vão para o regozijo. Mas aqueles que não trabalharam, aqueles que não entenderam que devia fazer a tarefa, eles vão ter o castigo, que é o ide e recomeçai a tarefa. Está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, mais uma vez a gente fala que a resignação, ela é um antídoto contra a revolta. Faz com que a gente repense os nossos atos, faz com que a gente repense o que aconteceu, o que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente. A resignação ela nos ajuda nesse sentido. A gente resolve, sim, está sentindo dor, está doendo. Claro, faz uma oração, faz uma prece, pede proteção, pede encorajamento para o mentor espiritual, que com certeza ele vem ao nosso socorro e nos ajuda. Para quem tem dificuldade de orar, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, ele tem no capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas. É o último capítulo. E lá tem orações para todas as situações e todas as pessoas. Vale a pena nós darmos uma olhada. Muitos usam o Evangelho abrindo sorteadamente para fazer atividades religiosas, como culto no lar ou até mesmo reuniões públicas. Mas é interessante nós fazermos uma leitura detida, de capa a capa, para entendermos a sua essência.
nós também podemos aumentar o nosso sofrimento, porque como nós já falamos, quando a gente reclama, pragueja, quando a gente amaldiçoa, quando nós vociferamos, a gente acaba aumentando o nosso sofrimento. É como se a gente já tem uma dívida, aí a gente consegue pagar uma parte dessa dívida, só que a gente volta lá para o nosso credor e pega mais um empréstimo. Quer dizer, fica complicado a gente quitar a dívida. Então, quando a gente faz essa reclamação, a gente está fazendo isso. Mas também podemos suavizar o nosso sofrimento. Não é proibido a gente suavizar o sofrimento. Não é proibido que enquanto nós carregamos a nossa cruz, a gente colocar uma almofada para que nós... O que não pode é parar no meio do caminho, é estacionar. Isso causa mais sofrimento ainda. Quando o arguilhão da dor chega, nós não temos outra escolha, a gente avança com mais sofrimento. Nós temos a livre escolha, que é evoluir pelo amor. Mas quando a gente não dá atenção para o amor que nos chama, aí vem a dor. A dor é uma mestra cruel, mas é infalível. Então é melhor que nós evoluamos de acordo com a nossa livre e espontânea vontade, ou seja, pelo amor. E também, o que a gente carrega de imperfeições, se nós temos oportunidade de resolvermos isso nesta vida, vamos resolver nessa vida. Não vamos ficar com aquela história de, vou deixar para a próxima vida, já tem várias reencarnações, eu vou deixar para a próxima reencarnação. Quem age dessa forma é muito semelhante àquela pessoa que quando recebe a fatura do cartão de crédito, o que ela faz? Olha lá, tem 2 valores. Ela paga o mínimo. Paga o mínimo e achando que vai ficar tudo bem. E acho que, não sei se todos aqui sabem, mas a maioria de nós sabemos que quando a gente paga o mínimo do cartão, no próximo mês, a coisa vem muito mais feia, né? Os números aumentam ali. Então, quando a gente deixa certas coisas que nós podemos resolver nessa vida, nesta existência, para a próxima existência, para a próxima encarnação, é semelhante a isso. Nós não sabemos em que situação nós vamos nos encontrar. Nós não sabemos como é que vai ser. E nem sabemos quando que a gente vai reencarnar. A gente ainda está vivendo nessa vida. Então, é interessante a gente focar aqui nessa vida. Nós viemos de várias encarnações ano passado e teremos outras vidas pela frente. Sim, é bom a gente saber disso, mas o importante é focar nesta vida, nesta existência, nesta encarnação. E assim a gente tentar se adiantar o máximo. Então, para suavizar as penas e evoluir, não temos... eu queria dizer o seguinte... Para que essa coisa de nós termos imperfeições, vamos dar uma nova abordagem para isso. A partir de hoje, vamos considerar o seguinte, que nós não temos defeitos. Vamos pensar que nós temos oportunidades de melhorias. Vamos pensar assim, se a pessoa faz uso de tabaco, de cigarro, narguilé, essas coisas, isso é uma oportunidade de melhoria, ou seja, uma oportunidade para ela vencer esse vício físico. Esse vício que a gente vê, né, que a pessoa pratica. Então é uma oportunidade de melhoria. A pessoa que tem ciúme, é muito ciumenta, seja a mulher, seja o homem, que tem é uma oportunidade de melhoria, ou seja, vencer esse sentimento ruim, entender por que acontece isso. A pessoa que sente inveja, é uma oportunidade de melhoria, passar a não ter inveja. Ou então, pelo menos, trocar os sentimentos. Ciúme, não, troca o ciúme por zelo, por cuidado. A pessoa pratica fuma essas coisas aí, cigarro, narguilha, essas coisas, começa a mascar chiclete. Eu sei que o dentista, talvez tiver algum odontólogo aqui, deve estar já, mas é menos pior. E levando em conta que até a pessoa, quando ela largar o vício de cigarro e ela estiver mascando muito chiclete, para ela parar de mascar chiclete é mais fácil. Assim como a pessoa que tem inveja, ela pode substituir por um outro sentimento, a cobiça. A cobiça não é de todo ruim. A inveja é quando o meu vizinho troca de carro e eu desejo que ele bata esse carro, que esse carro seja roubado, destruído. A cobiça não, ele comprou um carro, eu vou ter um também. Eu vou ter o meu.
eu vou ter um carro novo. Então, assim, é uma forma de nós tentarmos vencer. Então, são oportunidades de melhoria. E nós temos que pensar o seguinte, nós estamos num estágio em que nós temos obscuridades, como essa que a gente falou, são os vícios morais, vícios físicos que a gente vê quando acontece. Nós temos obscuridades, mas também nós temos luz. Não existe nesse mundo uma pessoa que seja de todo 100% ruim. Não existe. Todos têm um lado bom, um lado iluminado. Qualquer pessoa. E tem aqueles que são muito adiantados na bondade, na benevolência, na caridade, como a gente já viu tantos por aí, né? Tanto no espiritismo como fora do espiritismo, em outras religiões, tanto cristãs como não cristãs, que se for desfilar aqui os nomes, a gente não vai ter tanto tempo. Mas, o que nós podemos fazer para diminuir a nossa obscuridade? Ou seja, aquele lado mal que nós temos, aquele lado ruim que a gente tenta vencer. É muito simples, a gente tem que pegar e aumentar a nossa luz. Quando a gente aumenta a nossa luz, a nossa obscuridade ela diminui. Isso é uma lei da física, isso não é novidade. Quanto mais luz você tem no ambiente, menos sombras nele tem. Então a mesma coisa se aplica para nós. Quanto mais a gente melhorar as nossas qualidades, quanto mais nós melhorarmos as nossas forças, quanto mais nós melhorarmos as nossas virtudes, mais a gente vai diminuir a nossa obscuridade, os nossos vícios. E é dessa forma que a gente consegue vencer. E depois, mais tarde, quando a gente ingressa para essa doutrina consoladora, que é o Espiritismo, nós entendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, dessa forma, a gente não vê a forma humana, não é algo antropomórfico. Então, quando nós falamos com Deus, nós sempre escutamos Ele no nosso coração. Ele fala ao nosso coração. Então não vamos ter essa pretensão de escutar com esses ouvidos aqui a voz de Deus, não. Podemos escutar algum espírito, algum irmão nosso que quer nos ajudar, se tivermos a mediunidade ostensiva, claro. E também lembrar que nós temos os amigos espirituais, nós temos nosso anjo da guarda, nosso mentor. Olha que coisa mais consoladora essa, saber que nós temos um amigo espiritual que está conosco desde quando nós nascemos, até antes, que nos ajudou para que nós escolhêssemos as provas pelas quais a gente ia passar, as provações, as expiações, cada caso é um caso. E quando a gente reencarna, ele está conosco sempre. Às vezes ele se afasta quando a gente fica renitente, não quer ouvi-lo, quando a gente fica com revolta. Mas quando a gente se resigna, quando nós ficamos resignados, ou seja, a gente ressignifica as coisas que aconteceram, aí a gente chama, ele vem. Ele é mais evoluído que nós, ele não tem essas paixões que nós temos. Eu emburrei, não quero mais conversar com você. Não, ele não tem isso. Ele respeita. Pois espíritos superiores, assim como Deus, nosso Pai, respeita nosso livre-arbítrio. Então é por isso que quando a gente faz orações, nós não devemos entrar naquele pensamento de que, se Deus sabe tudo, para que eu vou orar pedindo? Ele não sabe? Sim, ele sabe, mas ele sabe também que nós temos livre-arbítrio. Ele sabe que a gente necessita de tal coisa, mas será que a gente quer? E quando a gente ora, a gente está falando para Deus, eu quero. O Senhor sabe que eu preciso, agora eu vou falar para o Senhor, eu quero. E orar com convicção. Orar com convicção não é orar com presunção, com arrogância. Não.
Convicção é quando a gente realmente quer alguma coisa e a gente está dizendo para ele que a gente vai assumir as consequências do que a gente está pedindo. A gente quer um emprego para ganhar bem? Sim, você vai ter esse emprego, mas você vai ter que gerar resultados, você vai ter que fazer entregas. Você quer um namorado, uma namorada, do jeito que você sonhou? Sim, consegue. Mas essa pessoa, ela não é um brinquedo para a gente usar e jogar fora, ou um descartável. Não, essa pessoa vai querer um compromisso com você, vai querer se casar, vai querer constituir família. Aí aquela vida de solteira, de solteiro, vai acabar. Então, assim, é assumir as consequências daquilo que a gente pede. Então nós devemos sempre pensar nisso, meus irmãos. Vamos nos resignar com ação, resignação. É resignar agindo, procurando fazer o melhor para nós, sermos artífices da nossa felicidade. Pois a gente não veio para esse mundo para sofrer, nós viemos para sermos melhor. E falando em sofrimento, não tem uma pessoa melhor que entende disso e que passou muito por grandes sofrimentos como a Alta de Souza, essa veneranda irmã que no Espiritismo é muito respeitada e até tem uma campanha que se faz para arrecadar alimentos e até divulgar o Espiritismo, claro, chamado Campanha da Fraternidade Alta de Souza, inspirado nela. Ela uma vez escreveu um poema chamado Páginas de Fé e tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui nessa noite. E a poesia dela diz assim: alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, se surgir a ofensa por sinistra lança, nas tormentas do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção de outro dia, nas promessas de nova madrugada. Boa noite, muito obrigado.